Boa noite a todas e todos. Meu nome é Gustavo Nunes de Oliveira. Eu sou professor. Espera aí que está dando um eco aqui. Eu sou professor do Departamento de Medicina da UFSCar. Estou aqui como colaborador da Pharmavegma, como apoiador, companheiro do pessoal da Pharmavegma, para a gente iniciar um curso promocional em apoio aos projetos apoiados pela Pharmavegma. E a gente poder, então, trocar com vocês algumas informações, impressões, né? Aqui, hoje é o primeiro encontro, o curso chama Abordagens do Sofrimento Mental, Promoção da Saúde em Tempos Exigentes. Então, a ideia do curso é a gente fazer um percurso sobre as determinações relacionadas ao sofrimento mental e práticas de cuidado, ok? A nossa ideia aqui são 4 encontros. Nesses 4 encontros, os objetivos é promover o conhecimento, né, para o público em geral, profissionais de saúde, sobre esses determinantes do sofrimento mental na atualidade, e discutir e pensar junto abordagens, né, e estratégias para a promoção da saúde mental. E o nosso grande objetivo também é promover, divulgar o trabalho da Pharmavegma, que é um trabalho muito especial, muito importante para todos nós, e também arrecadar fundos. Então, a gente solicita a todos e todas que estão nos assistindo que contribuam, entrem no site do curso, façam uma contribuição, pequena que for, já ajuda, né? E também isso permite que a gente possa emitir certificado para as pessoas, e nós vamos ter um quinto encontro bônus, depois eu vou detalhar os encontros, né? Mas nós vamos ter, então, uma boa, um bom percurso, né? Um percurso bastante interessante, e o último encontro mais especial, a gente vai guardar o melhor para o final, né, gente? Com uma vivência um pouco mais prática, né, sobre esse campo da saúde mental, produção de saúde mental. Bom, vou apresentar aqui a coordenação dos trabalhos pela Pharmavegma. A gente tem aqui entre nós a Jacinta Salles de Oliveira Parrilo. Boa noite. Boa noite, Jaci. É supervisora administrativa da Pharmavegma, ela é graduada em Serviço Social pela Unip, pós-graduanda em Gestão de Projetos Sociais e orientada pela Antroposofia. A Maria Cecília Moraes Antunes, nossa colega Cissa, Boa noite. que é a mãe do Gabriel, engenheira química, mestre em físico-química e terapeuta social, fundadora da Casa da Alma, cosméticos terapêuticos, trabalha com farmácia antroposófica desde 2011 e na formação de medicina antroposófica e pedagogia curativa desde 2015. Foi minha professora, é até hoje, né, Cissa, eterna professora de medicina antroposófica, participou da fundação da Pharmavegma, e desde então ela atua como voluntária e representante legal do projeto. E a nossa querida Sônia Valéria Bonotto, farmacêutica, mestre em fármacos. Boa noite, Sônia. Mestre em fármacos e medicamentos pela Universidade de São Paulo, é especialista em homeopatia, fitoterapia e antroposofia, atua como farmacêutica na Pharmavegma e coordena o nosso curso, esse curso aqui. Também quero apresentar o nosso corpo docente, além da Sônia, que coordena o curso. Tem eu, sou médico com residência em medicina de família, pela Unicamp. Tenho especialização em fitoterapia clínica, sou mestre e doutor em saúde coletiva, e trabalho também como professor da medicina aqui na UFSCar, e iniciei minha formação em medicina antroposófica em 2017. Ela não vai acabar nunca, né, gente? Mas é uma formação que eu gosto de carregar, assim, que inicia, mas não vai terminar nunca. O doutor Michael Iari, que está aqui com a gente. Boa noite, gente.
Boa noite, Michael. Médico com residência em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, com especialização em geriatria, gerontologia, e também na Unifesp, e é formado em Medicina Antroposófica pela BMA de São Paulo. Também é terapeuta comunitário, né? E trabalhou na Associação Comunitária Monte Azul. A Paula Furlan, professora doutora do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFSCar, ela é terapeuta ocupacional com especialização em medicina tradicional chinesa e acupuntura, certificação em yoga, mestre e doutora em saúde coletiva e pós-doutora em psicologia institucional, aqui na pela UFES do Espírito Santo. Bom, essa é a nossa equipe. A gente quer também agradecer o apoio na divulgação do curso, a Associação Comunitária Monte Azul, em nome da Érica de Souza, nossa colega médica antroposófica, o Ambulatório de Terapêuticas Integrativas, que eu sou coordenador pela UFSCar, a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica Regional São Paulo, em nome da doutora Eliane Fulador, do Dr. Marcos Cury e da nossa querida Eliana Araújo, a Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde, em nome da Karine Nicolau, que está aqui com a gente. Obrigado, Karine. O Laboratório de Pesquisas de Práticas e Integralidade em Saúde, o LAPS, do Instituto de Medicina Social da UERJ, em nome da professora Roseni Pinheiro, e o Grupo de Pesquisa Práticas Integrativas e Complementares, Contribuições para a Saúde, para o Ensino e para o Serviço, é o PIX da UFES, do Espírito Santo, em nome da professora Magda Ribeiro de Castro. Então é isso, agora eu vou passar para a Cissa, falar um pouquinho da Pharmavegma, e para a gente iniciar propriamente os conteúdos do nosso curso, no primeiro encontro. Está com você, Cissa. Obrigado. Obrigada a você. Gente, boa noite, é uma alegria estar aqui. Quero agradecer ao Gustavo pela iniciativa e a todos vocês. Bom, estou aqui com as minhas amigas, a Jace e a Sônia, que é quem estão no dia a dia da farmácia, né? E eu estou aqui representando esse grupo de voluntários, né? Que é quem sustenta do ponto de vista, muitas vezes, financeiro, jurídico, etc. E a gente vai aproveitar esses primeiros minutos para contar um pouco do projeto, para que vocês que estão aqui aproveitando do conteúdo do curso possam também se inteirar do que é que vocês estão apoiando, né? E da dimensão do que é o nosso trabalho, né? A cada encontro, uma de nós vai fazer um pedacinho. Hoje eu começo e depois Sônia e Jace vão dar sequência. Então, vou pedir licença para fazer uma apresentação bem breve aqui. Vocês veem a tela? Sim, Cissa, sim. Sim. Bom, então, a Pharmavegma é uma farmácia social que é focada em antroposofia e homeopatia, e nós somos uma associação sem fins lucrativos que opera como uma farmácia de manipulação. Essa farmácia está autorizada pela Covisa, pela Anvisa, pelo CRF, para produzir medicamentos antroposóficos, homeopáticos e fitoterápicos. E a missão dessa associação, que é farmácia, é promover acesso a medicamentos para pacientes em situações de vulnerabilidade socioeconômica, oferecendo tratamento antroposófico, fitoterápico e homeopático. Aqui, em linhas gerais, então, é essa crença de que qualquer um que tenha o interesse ou a necessidade de se tratar com algo de prática integrativa, poderia e deveria ter condição de fazê-lo sem se preocupar com a questão do preço dos medicamentos, que no caso do antroposófico especificamente é bem alto. Então, a gente nasceu com esse impulso, trabalha a partir daí, já há alguns anos, né? A farmácia abriu as portas em 2020, no meio da pandemia, em junho de 2020, né? E a gente tem trabalhado desde então bastante para alcançar essa missão. Nosso público, então, vão ser pacientes encaminhados por ambulatórios, clínicas e médicos que fazem atendimento social, e aí já se faz essa primeira acolhida, define o desconto que o paciente precisa, sempre o que ele precisa, não o que a farmácia pode dar, para que ele, de fato, possa não só fazer o primeiro tratamento, mas aderir a ele, né?
e um outro público vem através de parcerias como a que a gente tem com o Dr. Gustavo, que são pacientes encaminhados a partir de projetos de colaboração com o SUS. Esses aí são os nossos projetos, a gente ama tudo que faz, mas esse, assim, a gente gosta muito de poder fazer. Nesse caso, então, a farmácia fornece os medicamentos com gratuidade integral. Então, aqui está a nossa equipe, vocês conheceram a Jace e a Sônia, eu estou aqui na turma voluntária, e tem mais ainda a Lu, a Cristi, a Cris, e a Ana Paula e o Elmo, que não estão aqui, mas estão conosco no dia a dia para fazer o projeto andar. Bom, para dar uma dimensão para vocês, e a cada dia a gente vai apresentar pedacinhos desse projeto, a gente então começou a operar em 2020, a gente está localizado na cidade de São Paulo, numa comunidade que se chama Monte Azul, e até hoje a farmácia fez já 7.466 atendimentos e já manipulou quase 14 mil fórmulas, já deve ter chegado em 14 mil, porque é dezembro de 24, né? Então é um trabalho que tem uma extensão e tem crescido, e a gente tem esperança de fazer ele crescer cada vez mais. O desafio de um projeto como esse, é claro que vai ser, né, uma vez que a gente atende quem precisa, no que precisa, é a sustentabilidade financeira. E aí, então, um encontro como esse, ele é muito precioso, e a gente fica muito, muito agradecida de vocês estarem aqui. E bom, por hora é isso. Aí, semana que vem, a Sônia vem trazendo um pouquinho mais de informação, e aí vocês vão conhecendo um pouco mais do projeto. Foi rapidinho para não tomar tempo de vocês. Muito bom, Cissa, muito obrigado. Então, gente, é isso. Assim vocês vão começando a conhecer, né, a Farmavegma. A Farmavegma é a principal apoiadora do nosso ambulatório aqui, que atende o SUS, nós atendemos pacientes na atenção especializada, na atenção básica, né, aqui na região de São Carlos. E se não fosse a Farmavegma, a gente não ia conseguir fazer isso, porque nós não podemos impor custos aos pacientes, né? E sendo um ambulatório universitário, isso também nos ajuda a viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Então, é um trabalho fenomenal, por isso a gente gostaria de pedir o apoio para todos vocês, se puderem ajudar divulgando, né, o curso para mais gente, também já é uma boa, tá bom? Muito obrigado, viu, Cissa? Muito obrigado, pessoal. Então, gente, eu vou detalhar um pouquinho os encontros, para vocês terem uma noção do que a gente pretende trabalhar com vocês nesse período, né, de junho e primeira semana de julho. Então, como eu disse, nós temos 4 encontros temáticos, né? A ideia, o primeiro encontro, o de hoje, o tema geral é o desafio de manter a sanidade nesses tempos. Então, a ideia é a gente partir de um certo diagnóstico, é claro que tem muitas entradas possíveis, né, para discussão do contexto atual e porque a gente tem, de fato, um aumento, né, no sofrimento mental e nos transtornos mentais na população mundial, né, em todas as faixas etárias. Mas a ideia é a gente fazer um percurso para chamar atenção para alguns aspectos, né, importantes nesse tema e que vão nos levar, então, para as próximas, como introdução para os próximos encontros. O segundo encontro, nós vamos detalhar um pouquinho mais o tema da medicalização da vida, da medicamentalização do cuidado em saúde, que é uma questão que atravessa bastante o que determina a estratégia de cuidado atual na biomedicina hegemônica, né? Então, como o cuidado em saúde mental é pensado a partir da psiquiatria, e das estratégias atuais da saúde mental, né, os problemas e os desafios nesse campo. Mas aí é importante a gente ter uma noção mais clara desse conceito, né, um conceito bastante complexo, bastante amplo e já bastante consolidado no campo da saúde, que é a medicalização da vida.
E como questões disparadoras, a gente vai falar um pouquinho sobre diferença entre transtorno e doença, papel das políticas públicas, dos profissionais de saúde, dos serviços de saúde na promoção da saúde mental. Isso o segundo encontro. O terceiro encontro, a gente sai um pouco do diagnóstico e vamos, então, construir um campo sobre o qual a gente chama esse análise institucional de campo de intervenção, né? Então, em que base nós vamos pensar a abordagem, ou temos pensado na nossa experiência, nas nossas incursões, né, de pesquisa, trabalho e clínica, a promoção da saúde e do bem viver. Então, uma categoria que nós vamos trabalhar, de certa forma, central nessa discussão será o bem viver, né? Então, a partir da questão disparadora, se existe modo de viver sem sofrimento mental nos dias de hoje. E como é possível promover a saúde mental e fortalecer a atenção psicossocial. Então, esse vai ser o nosso motivo de conversa para o terceiro encontro. E o quarto encontro, nós vamos trabalhar, então, um pouco mais detalhadamente o que a gente entende como abordagem e cuidado no sofrimento mental cotidiano. Então, o que são boas práticas, o que tem se pensado em boas práticas, né? Que forças estão em disputa nesse campo e o que a gente tem pensado e trabalhado a partir dos estudos e pesquisas e também da experiência profissional das pessoas que estão com a gente aqui nesses encontros, né? Então, a abordagem, o cuidado no sofrimento mental cotidiano. E nós vamos ter um encontro extra, um quinto encontro, que a gente está chamando de encontro bônus, um encontro exclusivo, né? Que o tema vai ser práticas de cuidado de si. Então, a ideia é fazer uma vivência, vai ser um modelo de oficina, nós vamos fazer online, respiração, relaxamento profundo, né? E uma meditação guiada. Esse encontro vai ser, os 4 encontros, vamos estar eu, o Michael, a Sônia e a Jace coordenando o encontro, né? E o quinto encontro, o encontro mais legal, no final, vai ser coordenado e ministrado pela professora Paula Furlan, né? A, a nossa estrela, a minha estrela de todas as noites e todas as manhãs, e que é uma pessoa muito especial e que vocês vão conhecer e vão se apaixonar também por ela, certo? Então, vai ser um encontro de vivência, é uma prática que a Paula já tem muita experiência. Ela estava aqui hoje trabalhando nos dados do projeto Yoga e Bem Viver, que ela tem aqui na UFSCar há muitos anos já, e inclusive acho que a Karine participou de algumas produções relacionadas a esse projeto, né, Karine? É um projeto muito importante e desde 2017 foram mais de 600 oficinas, gente, 600 práticas realizadas com o público da comunidade externa da UFSCar e comunidade interna da UFSCar. Então, é uma pessoa muito especial que vocês vão conhecer ao final desse curso. Aí, para participar desse curso, aí vai ser preciso fazer uma contribuição, tá, gente? Então, a ideia do nosso curso é um curso promocional, né? Então, esse curso vai estar aberto a quem contribuir, tá bom? O link da contribuição está no site do curso, eu coloquei na descrição da transmissão aí no YouTube. Essa transmissão de hoje, a aula de hoje, vai ficar disponível no YouTube permanentemente, tá bom? As próximas aulas, a gente vai disponibilizar o link para participação ao vivo, síncrona, tá bom? Então, mesmo quem está aí no YouTube, vai poder acompanhar os 4 encontros, ok? Ele vai estar sempre disponível no dia do encontro ao vivo, e a gente pretende abrir ao final, depois que a gente terminar o curso, em algum momento a gente vai disponibilizar esse curso nos nossos canais, tá bom? Mas a ideia a participação aberta do curso é pelo YouTube ao vivo,
certo? Nós vamos sempre comunicar e divulgar com antecedência, e fica aberta a participação para quem puder contribuir aqui no Meet com a gente, e as gravações dos encontros também vão ficar disponíveis, tá? Então, quem não puder assistir hoje, não tem problema. E também o certificado do curso. Não vai ter lista de presença, a gente já tem um dispositivo aqui no Google que grava, né, os dados de acesso, então nós vamos emitir o certificado para todos que doarem, se inscreverem lá no site do curso, ok? Então, gente, sem mais delongas, eu vou fazer uma introduçãozinha rápida, e em seguida o Michael vai também fazer uma fala e a gente abre para o debate, tá? Nosso horário sempre vai ser das 19 às 20h30. Hoje a gente ocupou um pouco mais de tempo com a introdução, para todo mundo se situar e a gente se apresentar. Nos próximos encontros, a gente deve fazer isso nos 5, 10 primeiros minutos, e aí a gente já entra no debate, porque é um tema denso, né? E imagino que de interesse de todos e todas. Muito bem, gente. Então, a gente pegou como tema disparador o desafio de manter a sanidade nesses tempos atuais. E não é bolinho, não, né? Nós estamos passando por um momento do nosso planetinha, das nossas vidas. Acho que todo mundo tem essa impressão, né? Uma sensação de estar vivendo em algum tipo de espaço-tempo fragmentado. Uma linguagem meio ficção científica, né, gente? Mas tem hora que eu tenho a sensação que em algum momento da nossa história, da minha experiência, assim, a gente teve uma certa bifurcação e eu fui parar no mundo paralelo, né? E aquilo que a gente pensava como futuro 30 anos atrás se modificou radicalmente, né? Então, eu vejo muitas pessoas com essa ideia, uma sensação que não sabe explicar muito bem da realidade quebrada, né? Uma certa sensação de que a realidade está de alguma maneira quebrada. Um momento recente, assim, também com um sequestro da perspectiva de futuro, né? Então, em especial nos jovens, eu vejo bastante isso na clínica, né? A perspectiva de futuro sequestrada. Sempre tem forças muito maiores do que a gente, muito poderosas, que comandam tudo, comandam o mundo, e tudo está acontecendo de uma certa maneira que eu não posso participar, né? Eu não tenho impacto. A minha vida individual, a minha subjetividade não tem nenhum impacto sobre esse mundo que está funcionando dessa maneira, né? Isso gera movimentos na gente, né, pessoal? Então, alguns vão se sentir impelidos a buscar alguma forma de amparo, né? Vão tentar se conectar com essas forças, aí dependendo de como compreendem forças, né? Se são forças superiores, se são forças políticas, se são forças econômicas, né? A gente acaba buscando algum nível de pertencimento, né? De amparo, né? Em algum grupo, em algum processo que a gente possa se sentir pertencente. Mas aí também a gente sofre o risco de uma certa passividade, de entregar o rumo das nossas vidas a, a fundamentos, valores que são externos a nós, né? Muitas vezes fundamentalismos e fanatismos. Só que a gente está acostumado, eu que sou da academia, vejo muita gente da academia, quando menciona fanatismo e fundamentalismo, fala da religião dos outros, muitas vezes, né? Mas a gente tem os fanatismos e os fundamentalismos, né? Em todo tipo de dogmatismo. Então, nós estamos vivendo numa época que o pensar virou muitas vezes um castelo de cartas, né? Então, é uma certeza
que embasa uma outra certeza, que embasa uma outra certeza, e a gente vai construindo o nosso pensamento, o nosso conhecimento, com base em não questionamento das bases das nossas ideias, né? Então, a gente compra muitas ideias, muitos conceitos e propostas que vêm de fora, sem aquele árduo trabalho da crítica, né? Aquele processo que a gente digere as ideias e consegue, então, pensar, bom, eu vou concordar com isso, não vou, qual é o nível de certeza mesmo, por que estão defendendo essas ideias, o que tem que conforma esse tipo de pensamento. Então, isso nos leva a um processo em que o nosso pensar está, de certa maneira, um pouco enrijecido, um pouco fixado no medo, né? Na sensação de que para ter conforto no nosso pensar, nós precisamos ter ideias claras, objetivas e verdades, né? Então, a gente tem muita dificuldade de lidar com a incerteza, de lidar com aquilo que a gente não tem certeza se é uma verdade dada, né? Então, isso é um convite para a gente se entregar, mesmo que de forma um pouco acrítica, a dogmatismos, né? E, e, e entregas da nossa vida a relações de valores que a gente tem pouca capacidade de questionar. Para outros, né, esse mundo desse jeito nos convoca ao ceticismo, né? O materialismo, a ideia de um relativismo que tudo se equivale, então nada vale a pena, a gente fica cético, né? Isso é um domínio, um convite, então, a um consumo, né? E muitos entendem, então, que a natureza e a vida são recursos a ser explorados, né? Dominados, como se a gente existisse exclusivamente, tudo existisse na Terra para servir o homem, né? Então, se no primeiro a gente tem um castelo de cartas no nosso pensar, que qualquer sopro mais crítico desmonta, né? No campo do ceticismo e do materialismo, a gente atualiza aquela ideia antiga do lobo, do homem, lobo do homem, né? E tudo isso me faz pensar bastante, assim, qual é o lugar nesse nosso tempo da espiritualidade humana, né? E qual relação a espiritualidade tem com a saúde? Aqui eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Aquilo que é espírito, no que quer dizer esta palavra, né, no seu significado mais etiológico, a gente tem etimológico, né? A gente tem algo que ultrapassa, né, a nós mesmos, algo que nos move no desejo, algo que é o espírito desse ser, né? Ou seja, não é só a crença em forças superiores ou que a gente não é só corpo, né? Mas é onde a gente investe a nossa afetividade, a nossa alma, o nosso espírito humano. Isso diz respeito a algo que ultrapassa o individual, né? Transcende o individual. Então, que lugar tem essa noção de espiritualidade nesse nosso contexto? Bom, e nesse contexto também a natureza passa a ser a natureza do homem, né? O próprio humano passa a ser alvo de exploração. Então, já desde lá dos fascismos, né? Vão surgir teorias para diferenciar os humanos que devem dominar daqueles que nasceram, estão em situação de desvantagem e, portanto, devem ser dominados, né? Os civilizados, os primitivos, né? Os incivilizados, os selvagens, né? Os feios, sujos e malvados, né? Os criminosos, né? E é interessante que quando a gente começa a pensar assim, parece que algo se conecta, né? Com uma subjetividade corrente, com aquilo que, vamos dizer, atravessa todos nós como valor e como modo de produção social, né? E se a gente tinha lá, no começo
do século passado, no século XIX, um capitalismo industrial, em que o alvo da exploração é o próprio corpo humano, né, a força de trabalho física, e o limite da exploração estava na força de trabalho física, e para ser viável, então, esse modo de produção era preciso um exército de reserva, né, de pessoas, vidas descartáveis, que pudessem, então, ser exploradas a baixos custos. Hoje, a gente tem um outro tipo de capitalismo, né, um capitalismo que muitos autores vão chamar de capitalismo cognitivo, ou de sociedade da informação, né, em que o que é objeto da exploração, de fato, não é mais o corpo, é o corpo por exaustão, porque o que está no foco da exploração é a própria criatividade, a própria afetividade, a própria cognição humana, o que para alguns é sinônimo de alma, cognição, afetividade, né, e criatividade. Então, o capitalismo cognitivo, ele cria situações que, se a gente for ver, tem um texto muito legal do Rogério da Costa, chama Inteligência Coletiva, Comunicação, Capitalismo Cognitivo e Micropolítica. Ele foi publicado numa revista da PUC do Rio Grande do Sul em 2008. Eu vou organizar os textos que eu estou citando aqui numa bibliografia de referência e vou compartilhar com vocês, tá bom? Não se preocupe. E ele fala desse capitalismo cognitivo, né, que chama o trabalhador não mais de trabalhador ou de operário, mas de colaborador, né? Então, o que ele chama de, e outros autores também, de imperativo colaborativo, que ele está inspirado na produção do Negri, do Hardy, né? E de outros filósofos e sociólogos. E o imperativo colaborativo é essa ideia de que, atualmente, todos nós somos obrigados ou somos impelidos a colaborar, né, a compor nesse processo de produção com nós mesmos, né, a partir dos nossos perfis individuais, né. Então, a gente tem que fazer um uso de si na produção econômica, e cada um de nós é um nó nessa rede de produção, nessa cadeia de produção, né? E o ser colaborador quer dizer que a gente pode, por exemplo, ser acionado a qualquer hora, que a gente pode ficar conectado 24 horas e à disposição do empregador, quando existe um empregador, né? E o que está sendo explorado, então, é a nossa própria qualidade mais sutil, né? Mais humana da criatividade, da afetividade e da nossa rede de conexão. Então, a nossa rede de conexão pessoal, ela é monetizada ou ela é capitalizada pelas grandes corporações, né? Então, cada um de nós tem um perfil, cada um de nós é um nó da rede, né? E cada um de nós faz um uso de si na expectativa de também ser beneficiado, né? Também monetizar esse nosso perfil, né? Isso está nos levando a essa nossa condição de trabalho totalmente precarizado, né? Com a flexibilização das leis trabalhistas. Então, ao invés de um exército de reserva, o capitalismo atual precisa de um precariado. Ele precisa de uma insegurança econômica e afetiva. Ele se alimenta do isolamento, do nosso isolamento e do nosso individualismo, né? Quanto mais isolados e individualizados, mais a gente tem que fazer uso de si e tendendo fortemente, né, e atualizando esse uso de si para o abuso de si. Então, a gente trabalha o tempo todo, a gente se conecta o tempo todo, a gente está empreendendo o tempo todo, né, empreendendo a si mesmo. E isso, é claro, nos desgasta, né? Então, uma das raízes do nosso sofrimento
é uma vida presa a uma exploração que não é material, é um trabalho imaterial, que não só explora o nosso corpo pela nossa exaustão constante, mas explora a nossa alma nessa ideia de criatividade, afetividade, cognição, né, capacidade de relação, e o valor maior de cada um de nós é o nosso networking, não é assim que eles falam? Né? A gente vale pelo nosso network. Então, se alguém tem 1 milhão de seguidores, ele é altamente valioso, por isso ele é pago por isso, ele monetiza, né? E aí todo mundo vai fazer um esforço para ser conhecido, para ser visualizado, né? E o modo de vida que não quer isso, ele é automaticamente invisibilizado, né? Desfigurado. Bom, então a maioria vive sob pressão, sobrecarga de demanda, responsabilidades sempre urgentes, né? Então a gente se vincula ao trabalho, mas não consegue ter um emprego. A gente tem algo que nos suga o tempo todo. Então um professor não pode ser professor, um entregador não pode ser entregador, ele tem que entregar em massa, ele tem que entregar quantidade. E se ele não entregar quantidade, ele não consegue nem fechar as contas dele do mês. E essa insegurança, ela é necessária para que as pessoas continuem nesse processo, né? Por isso o papel do precariado e por isso ele cada vez cresce mais. Quanto mais gente não tem direitos e tem insegurança econômica, social, né? Mais gente vai, então, ter que se submeter a isso para sobreviver. E essas relações, então, elas vão se tornando violentas, né? Nas coisas sutis. Então, as pessoas começam a vender fórmula de sucesso e de fracasso, né? Idealizam a alegria na forma de uma felicidade reduzida à satisfação de consumo, né? O nosso cotidiano vira um cotidiano performático, então a gente nunca mais, não sabe mais com quem a gente está falando, com quem a gente está se relacionando, né? São personas e mais personas, então as pessoas têm filtros, têm formas de comunicação, né? É o que é instagramável, o que não é instagramável, né? A gente está muito contaminado nas nossas relações por esse processo. A fronteira do privado e do público se confunde, né? E quando isso acontece, se esvai essa fronteira, a nossa interioridade, ela fica invadida, perturbada, né? E não dá mais suporte para a resiliência, para uma interioridade resiliente, para sustentar o que nos acontece, a vida naquilo que nos acontece, né? Então, isso vai fraturando o nosso mundo interior e a nossa relação com o mundo externo, né? Então, essa relação entre o si e o mundo de cada um de nós vai se confundindo e vai se perturbando, né? Ao mesmo tempo, a gente é chamado o tempo todo, incessantemente, como o processo é individualizante, e é um individualismo competitivo, a gente é chamado o tempo todo, né? E muita gente ensina isso para os próprios filhos, né? No próprio processo de criação das crianças, isso já está super arraigado, né? Então a gente se chama e chama os nossos amigos, os nossos afetos, incessantemente, como seres únicos, especiais, superiores aos demais, né? Então a gente tem que ser especial, a gente tem que se destacar, tem que buscar o prazer, tem que expressar potência, tem que recusar a diferença alheia, tem que viver numa realidade própria, né? Eu tenho que ser bom na minha bolha, né? E aí, esse refúgio de uma certa identidade performática, né, vai sendo construído na negação de qualquer outro. E isso é a semente do ódio, né, gente? Então, porque na mesma intensidade que esse processo de individualização capitalística, né, competitiva, vai se aprofundando dentro de nós, na mesma intensidade a gente é enquadrado, controlado, desprovido de autonomia, reduzido ao automatismo,
na vida cotidiana, né? 80% da população não tem condições de escolher nada em função do precariado. Então, não há opção de escolha. A pessoa não se tornou um empreendedor para ser motorista de Uber ou entregador, né? Ela faz isso porque ela não tem opção. Ela empreende a si mesma e abusa de si porque as relações de trabalho são dessa forma, né? E aí, de um lado, a gente é chamado, então, algo nos diz o tempo todo, você é um ser diferenciado, né? Você é a nossa ponta de lança para combater o mal. O mal é sempre algo externo, nesse caso, né? O mal está lá fora, você é especial, tome as rédeas do seu destino, você não pode hesitar, o pertencimento dos indivíduos se constitui no mesmo tempo desse processo de construção do ressentimento coletivo. Se o mal está lá fora, o outro é o mal, né? Então, nós aqui somos todos santinhos e o resto, o mal, está lá fora, né? Nós aqui somos do bem. Então, nós que somos do bem, nós que usamos a espada azul, né? E assim vai, certo? Aqui foi uma menção um pouco antiga, né? Vai revelando a minha idade. Enfim, e aí tem um texto, gente, que eu achei maravilhoso. Eu li esses dias. Ele chama A Invenção do Diário. É um verbete do Dicionário de Favelas Marielle Franco. Está no site Wikifavelas. É um verbete com o título Racismo Religioso, escrito pela Carolina Rocha. E ela faz um texto muito interessante sobre a invenção do diabo nas periferias brasileiras. E ela está falando de intolerância religiosa. É muito legal esse texto, né? Que faz bem esse percurso, né? De que para a gente conseguir estar num lugar como esse, nesse nosso momento, né, de sociabilidade, essa ideia, e aí não é uma polarização no sentido usual que tem sido utilizado, mas é uma polarização em que a gente tende a compreender que aqui dentro está o bem e o mal está lá fora. E essa é uma visão infantil do mundo, né? Pouco elaborada, pouco raciocinada, pouco construída do ponto de vista intelectual, né? E também do ponto de vista social. E nesse tipo de subjetividade, primeiro, ela é produtora do ódio. Segundo, ela é produtora da culpa e da vergonha. Porque sempre o mal está dentro da gente também, né? E quando a gente se dá conta disso, aí a gente vive na culpa ou na vergonha, né? E isso também adoece. Agora tem um outro chamado. O outro chamado é o faça a sua parte, né? Seja adequado, cumpra a sua obrigação, domine os seus sentimentos, submeta-se, siga. E só assim você vai conseguir um dia ter a sua vez. Então, o tal lugar ao sol, né? Então, se você se adequar, se você lutar, se você tiver resiliência, se você aguentar tudo calado, se você trabalhar enquanto os outros dormem, né? Se você tiver networking, então o futuro vai ser seu. É sempre no futuro, percebe? Nunca alcança. E é um processo também de produção de ressentimento, né? De adiamento do desejo, de adiamento e impotência da vontade. Então, a gente constitui-se como um ser que trabalha para um futuro que não existe, imperspectivo. A gente não age no mundo, a gente se prepara para agir, né? Na expectativa, então, de que as coisas vão se consertar sozinhas. E diante dessa impotência da ação, a gente adoece.
Então, por um lado, você é o ser de luz, do outro lado, você tem que fazer a sua parte e se adequar. E se você sai dessa norma, você ganha um diagnóstico. Aí você ganha um diagnóstico, porque está inadequado, não tem desempenho. Ou não tem o desempenho esperado nessa lógica, né? Então, viver com saúde tem sido um grande desafio, né? E nesse processo, a gente, então, não tem dúvida no pensar, medo no sentir, ódio no sentir, né? Medo, ódio na ação, no querer. O afeto de medo, então, circula. E o que nos tem sido oferecido, né, em função desse desafio, pela própria área de saúde, né, especialmente pela biomedicina. Essa é uma questão que nós vamos desenvolver no próximo encontro. Então, vou passar aqui para o Michael e logo a gente já abre para o debate, ok? Está com você, Michael. Muito boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui. Na verdade, um prazer mesmo, porque eu fiz parte desse grupo que ajudou a fundar a Pharma Wegmann e tenho um carinho para lá de especial com esse projeto. Dependo muito também para esse projeto fluir para muitos pacientes que eu atendo. E é uma alegria estar aqui, conheço todo mundo. Fazer isso com o Gustavo é um querido amigo, um excelente médico, um professor doutor que eu respeito profundamente. Então, um prazer estar aqui, imenso. Gustavo trouxe essas imagens e essas realidades, são realidades políticas mais amplas e que perfazem, se a gente for pensar de um outro jeito complementar, perfazem nessa nossa esfera da vida esse conjunto de crises que a gente vive, né? A gente vive esse conjunto de crises num momento muito especial da humanidade. A gente vive uma conjunção de macrocrises muito graves, né? Então, a gente vive a crise climática, que é uma crise por si só ameaçadora, ela é real, ela acontece todos os dias conosco o tempo todo agora, né? A gente vive uma crise política no mundo inteiro, né? A gente vive uma crise econômica, essa talvez é a mais palpável. O Gustavo, dentro da fala dele, está permeado muito desse ultracapitalismo, onde toda a existência é uma existência a ser explorada, no final das contas, né? A gente vive uma crise cultural, e essa crise cultural é também extremamente adoecedora e ameaçadora, porque ela vai tirando significados ou fazendo todas as significações da cultura. O campo arte, por exemplo, vai ficando cada vez mais distante das pessoas, cada vez mais um produto do capital, e muito menos uma realidade de nutrição dessa alma que o Gustavo traz, né? Como foi um papel da arte ao longo de muitos e muitos e muitos séculos, né? A arte como produto de significado, como produto de nutrição desses sentimentos, como produto de trazer também o contraditório, a alegria, a beleza, a feiura, a problematização das coisas, né? Então, a arte hoje ela não exerce um papel. Falar de arte hoje parece uma coisa artificial, né? Parece uma coisa distante da gente, parece uma coisa que assim, não, é só isso é coisa de artista, ou isso é coisa de uma coisa muito refinada, que não tem um papel na nossa vida, né? Então, isso já denuncia como o papel da arte ficou alienado da vida. Então, a gente vive uma questão cultural que é digamos, um amestrar do ser humano e deixar o ser humano muito, muito pequeno, né? E a gente vive uma crise, de fato, uma crise, digamos, também
social na medida em que as relações foram se solidificando numa pequenez do dia a dia e foram se traduzindo em relações de poder mais do que qualquer coisa. Então, realmente, eu só posso estar aqui, eu só fui convidado pelo Gustavo porque eu tenho 1,5 milhão de seguidores, não é isso, Gustavo? Senão não teria sido convidado. É só por isso. E aqui fica essa provocação, não é assim? Porque, então, a autoridade da relação, ela não está mais na troca do afeto, que é simples, pode ser bem bonito, pode ser bem singelo. Não, ela está no valor de venda desse afeto. E, portanto, a gente vai se tornando usuários uns dos outros. A gente não mais se relaciona, a gente usa uns aos outros, né? Então, vai compondo um jeito de coisas que vai fazendo com que essa tal dessa saúde seja um mistério. A gente talvez nunca falou tanto de saúde. Se a gente abrir qualquer rede social, qualquer jornal, qualquer portal, qualquer... Saúde, saúde, saúde. E 30 mil frases de efeito, reportagens, coisas a fazer, coisas a não fazer, para buscar essa tal saúde. Mas a saúde que a gente vive na maior parte do tempo também entra, infelizmente, nessa lógica do futuro. Busque saúde. Seja saudável. Um dia você vai ser saudável. Quando você comer orgânico, dormir 8 horas por dia e, sei lá, que mais, e fazer esporte 12 vezes por semana, você será saudável, né? Então, também faz uma projeção dessa saúde, que é uma saúde que também não existe. Também vira uma projeção, vira um produto, vira um futuro inalcançável. E, portanto, a lógica dessa estrutura é que você é doente. A verdade é que nós somos doentes. Mas a verdade é que, apesar de sermos doentes, nós também somos saudáveis. Mas isso também não se pode falar, né? Então é muito interessante, quando a gente chega na clínica propriamente dita, que é a minha paixão, por exemplo, eu adoro ser esse médico da assistência, eu amo atender pessoas. Quando a gente se depara com as pessoas que nos procuram em a procura dessa saúde, a gente percebe, em primeiro lugar, que, de fato, todos nós estamos muito longe dessa tal saúde, que, de fato, as doenças, elas crescem num ritmo muito assustador. A gente continua tendo a doença cardiovascular como uma grande doença produtora de morbidade e mortalidade, continua sendo doença cardiovascular, mas o câncer vem aumentando, vem em segundo lugar, assim, correndo atrás e aumentando, e, nossa, aumentando muito rápido essa morbidade, essa mortalidade. A gente nunca teve tanto câncer, tanto problema de câncer em toda a história. Uma terceira que imensamente aumenta são as doenças autoimunes, que é um verdadeiro fenômeno clínico, assim. As doenças autoimunes, elas são doenças cada vez mais comuns, a ponto, por exemplo, da tireoidite Hashimoto nem ser considerado mais uma doença. A tireoidite Hashimoto é um sintoma para outras doenças autoimunes, de tão comum que se tornou. Assim. E, claro, a nossa principal pandemia, a mais importante, o século XXI, é o século da psiquiatria, na medida em que a clínica vai tentar abordar essa nossa doença coletiva e individual, que no Brasil é muito fidedigna, né? Se chama ansiedade, em primeiro lugar, né? Nós somos campeões mundiais de ansiedade. A ansiedade define o brasileiro, o povo ansioso, por definição. E essa produção de loucura, de insanidade, que essa ansiedade causa no nosso devir e principalmente no nosso cotidiano, né? Então, de fato, toda a estrutura da medicina está voltada para tentar entender e tentar abordar hoje
esse século XXI, que é o século realmente da psiquiatria, ou seja, o século da saúde e da doença mental. E quando eu falo aqui da psiquiatria é só porque esse termo ficou mais famoso, porque, na verdade, isso não pertence à psiquiatria, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de usar, porque eu gosto de provocar, digamos, em nós todos, como o termo psiquiatria, infelizmente, cada vez mais nos cabe, né? Então, eu gosto de usar. E aí, isso tudo faz com que a gente, digamos, seja o mesmo paciente. Então, aqui uma imagem, que é uma imagem provocação, que é a seguinte: todos nós, de alguma forma, estamos muito, muito, muito parecidos nessa nossa clínica. Como é que é o ser humano do século XXI, seja uma criança pequena, seja um adolescente, um adulto ou um idoso? A gente está absolutamente saturado nas nossas relações nervosas. Toda a nossa neurosensorialidade está absolutamente saturada. Eu, quando chega às 9 horas da noite, eu não sei vocês, eu não sei nem mais meu nome direito, porque eu recebi tanta impressão sensorial ao longo do dia, trilhões por minuto, que quando chega às 9 da noite eu não lembro o meu nome, né? Então, a gente recebe muita informação e muita excitação nervosa o tempo todo. Tem muito estudo sobre isso, inclusive, né? Essa coisa, por exemplo, da simpaticotonia e parasimpaticotonia, essa famosa questão do nervo vago ventral versus todo um super uso da nossa suprarrenal. Então, a clínica também vai buscando entender tudo isso, mas o fato é que nós estamos profundamente saturados no nosso sistema nervoso. Em toda a produção da subjetividade e no mundo psíquico, no mundo das emoções, o que se vê em todos nós é uma profunda manipulação dos afetos, não é assim? Eu sou profundamente manipulado nos meus afetos por tudo que o Gustavo trouxe, e, na verdade, eu não tenho uma autorreflexão e, principalmente, uma autoprodução de afetos e de significados das coisas, né? Então, o que acontece comigo sempre é que eu estou muito manipulado nos afetos e, no máximo, tento reagir a isso. E se eu sou confrontado nos afetos, opa, isso me dói, é uma ferida. Você não pode fazer isso comigo. Cai como uma grande ferida. Então, a gente tem muito cuidado em como conversar com as pessoas nessa questão primordial da medicina que se chama vínculo. Então, vincular com as pessoas na clínica é cada vez mais desafiador, porque a gente entende que o vínculo é o começo de tudo para uma melhora clínica. Continua sendo assim, mas vínculo parece que realmente não está fora de moda. Não funciona. Ah, para com isso. Você é doido, vai fazer isso não, moço. Não pode. E, finalmente, na questão da volição, na questão importantíssima de como é que eu produzo a minha vida, normalmente o que a gente vai encontrar em todos nós é medo mesmo. Medo. E o medo realmente vai nos definindo. De maneira que eu vou fazer tudo o que é adequado, de maneira que eu vou fazer tudo o que é necessário para que eu seja aceito, de maneira que eu vou fazer tudo o que vá fazer, de algum modo, eu conseguir pagar as minhas contas, assim? Então, toda a minha força da volição está voltada para uma existência que eu não tenho o menor domínio, mas que eu não sonhei, que eu não criei força para tentar fazer. É girar uma roda que precisa estar cooptada o tempo todo por essa esfera do medo. E essa questão do medo, ela é, digamos, cada vez mais, no meu entender, a principal característica da época. Se existe uma característica que, de fato, vai nos definindo, é o medo, porque o medo vai digamos, inundar os afetos, e esse medo vai inundar o nosso pensamento. Então, entre outras coisas, então eu vou ficar automático, adequado,
normótico o tempo todo dentro da minha vontade. Porque se eu não for normótico na minha vontade, eu nem sei o que eu faria com opção, não é assim? Então, isso é outra mágica do século XXI, não é assim? Eu tenho 52 milhões de opções a cada segundo. Será mesmo? Será mesmo que eu tenho opção para tudo o tempo todo, né? Então, na verdade, eu estou hipercondicionado a fazer a mesma coisa para seguir uma coisa normótica, muito guiada pelo medo. Então, essa é a nossa clínica. O que eu estou dizendo aqui? Estou tentando fazer uma imagem de quem eu encontro todo dia como médico. Quem que eu encontro todo dia como médico? Uma pessoa que é muito saturada no seu sistema nervoso, hipersaturada no seu sistema nervoso, onde é muito difícil processar um pensamento. Uma pessoa que está sendo profundamente manipulada nos seus afetos, e essa insegurança, essa reatividade é um modo de vida, e uma pessoa que está profundamente condicionada na sua vontade, onde ela mesma não está dirigindo a própria vida. Esse assunto parece uma loucura quando eu abordo com essa pessoa. Como assim dirigir a própria vida? Mas você é coach? O que é isso? Né? Que fala é essa? Né? Porque a vontade está realmente mais alienada em busca dessa sobrevivência. Então, isso somos nós, digamos assim. Esse é o retrato. Então, como manter uma sanidade, uma saúde nisso, é o que a gente vai tentar abordar daqui a pouquinho, quis trazer essa imagem de quem nós somos na clínica. E uma coisa que eu acho, digamos, simbólica e fidedigna dos nossos tempos é exatamente como as doenças vêm aumentando mesmo, seja no que é a incidência e a prevalência, seja na gravidade das doenças, né? As doenças são graves, a gente tem múltiplas doenças. E eu diria que, de fato, o que nutre todas essas doenças, sem dúvida alguma, é essa alma doente, esse pensamento, esse sentimento e essa vontade que não podem fazer do ser humano um ser humano pequeno. Então, se eu pudesse resumir tudo o que a gente vive, é que, de alguma forma, a gente está sendo tentado a ser humano pequeno, mas a gente não foi criado para ser humano pequeno, né? Então não cabe, não tem como. Não pensar, ficar apenas sendo manipulado e viver pelo medo, o ser humano não foi feito para isso. Isso é muito pequeno para o ser humano. Então essa é uma imagem que eu faço, porque o ser humano não pode aceitar estar e ser assim, né? Muito pequeno, muito simplista. Ele não é isso, ele não pode ser isso. Então agora a gente podia abrir um pouquinho para o debate, né? Muito bom, Michael. Mas já emendaria várias coisas aqui. Vamos abrir, eu acho que é legal a gente poder contar com as contribuições, até para a gente perceber um pouco como é que as pessoas estão ouvindo, né? Essas questões que a gente está falando, como é que está pegando, enfim. Quem quiser falar pode ou levantar a mãozinha ou abrir o microfone, a gente faz uma inscrição. E o pessoal do YouTube, se quiser colocar alguma questão, a gente pode ver, se tiver espaço, a gente inclui algumas questões do YouTube também, do chat, tá bom? Quer comentar, Sônia? A pessoa abriu. Sim, na verdade, assim, são profundas reflexões, né? E são coisas que a gente acaba, assim, muitas vezes, assim, vivenciando isso no dia a dia, num turbilhão, né? Nesse turbilhão todo do dia a dia, né?
E aí a gente tem que parar para pensar onde é que está o freio disso, como parar, né, de repente, para poder se questionar e refletir tudo isso, né, como trazer essas questões assim de uma forma mais consciente, né, à tona. Hoje, inclusive, uma conversa com uma amiga também, a gente estava exatamente falando essa situação, né, de como a gente vivencia esse turbilhão todo, né, que da forma que vocês trouxeram isso, é uma forma, assim, que vem muito assustadora, né? É tudo muito assustador, né? E aí, tipo, vem aquela pergunta, como frear isso, como tornar isso mais consciente, né? O que fazer com tudo isso, né? Por onde começar, né? Esse é o ponto. Esse é o grande ponto, né? É isso aí, Sônia. É Mas que bom que assustador estamos mesmo, né? aqui, né? Começando, trazendo isso à tona e puxando, né? Isso tudo. Eu acho que esse já é um grande ponto de partida, né? Muito bem. Obrigado, Sônia, pelo comentário. Eu não sei nem o que eu vou comentar. Eu Pode falar só fiquei o seu atônita nome para a gente? ouvindo o que você fala. O meu nome é Rosa Maria, eu sou farmacêutica. Legal, Eu terminei Rosa. agora uma pós-graduação com o pessoal da UFSCar, aí de São Carlos. Foi até o professor Gerson que mandou para nós, junto contigo. Acho que, Gustavo, foi contigo Sim, que eu sim. falei ontem, Sim, que foi eu sou comigo. jurássica. Eu digo que eu sou jurássica. Na verdade, eu até digo, muitas vezes, eu digo, nossa, esse mundo eu não pertenço mais. Eu já não sei nem como que eu vou ajudar. É tudo tão diferente. Eu tenho 71 anos, 46 de farmácia, e eu fico assim, ó, o que me despertou, eu digo, meu Deus, será que eu ainda consigo ajudar alguém? Claro, eu não sou médica, sou farmacêutica, mas e estou parando. Eu quero trabalhar, talvez, ajudar em alguma coisa mais social. Mas de que jeito, cara? É muito louco. E eu me sinto perdida. Eu tenho netos, tá? Alguns são mais, assim, tem uma educação mais equilibradinha, outros mais menos. E aí eu fico assustadíssima com tudo, e a gente convive no dia a dia da farmácia com funcionários e com coisas. As pessoas são muito... Eu não entendo mais, eu te juro, assim, ó, tomara, vai ser maravilhosa essa conversa nossa, e desculpa esse desabafo, assim, mas eu digo, Deus, como é que eu vou fazer alguma coisa? Não sei. Porque eu estou hoje, assim, me colocando, eu vou aproveitar o que tenho ainda de vida pela frente, mas eu não pertenço. As pessoas sequer hoje em dia te dão um bom dia, cara. Eu ando de bike todos os dias, eu vim morar na praia, tá? Em Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui ainda é um pouco, né? Tu vai, anda. Aqui as pessoas ainda dão mais do que em outros lugares. As pessoas não te veem, os jovens, então, tu passa por eles. Eu não sei o que é isso, essa é a... Eu não sei nem repetir tudo que tu falasse, só que me tocou muito, tá? Desculpa, eu sou muito falante, eu vou ficar quieta agora, mas eu só que precisava fazer meu desabafo, assim, ó. Eu quero aprender com vocês de que maneira a gente pode ajudar ainda um pouco, se não muita gente, mas os nossos próximos, né? Quem está muito próximo à nossa família, netos, funcionários, pessoas que estão aí e que a gente tem que deixar alguma coisa legal para esse povo ainda que vai continuar por aí, tá? Obrigada, a gente vai conversando. Obrigado, Rosa. Olá, eu gostaria de... Diga, Isabel, pode falar. Bom, eu sou bióloga, dentista, e atualmente eu trabalho mais com a terapia integrativa, que é mais na área do Reiki, né? Mas eu também já trabalhei com questão na área socioambiental, né? E a gente sabe que a questão ambiental é muito intrínseca também nessa questão da saúde, em vários setores, né? Em várias influências. Mas, enfim, eu também não entendo muito dessa área aí da medicina, né? Eu estava meio ali, assim, com a biologia, com a odontologia, mas, né? Vocês são muito mais capazes com essa questão. Eu estou adorando esse curso, estou
contribuindo muito para mim, reflexões muito, muito legais, muito profundas, que também, como ela disse, assusta a gente, que a gente fica pensando assim, tá, tudo isso a gente está aprendendo, e o que a gente vai fazer em relação a isso para a gente conseguir, assim, tentar viver de uma forma o máximo possível, assim, tranquila, entre aspas, tranquila, assim, de tentar curtir a vida sem... A gente não pode ser alienado, tudo bem, mas a gente tem que também curtir a vida, né? E quando você fala ali, vocês falaram na questão da cultura, da arte, me lembrou muito a Nise da Silveira, né? Com o trabalho dela, que mudou a psiquiatria na época que ela começou a trabalhar com os pacientes com a arte, né? E fez um trabalho belíssimo, né? Então é isso, queria contribuir só assim com isso. Muito bem, Isabel, muito obrigado aí pelo comentário. É isso aí, gente. Cenas do próximo capítulo. A gente precisa fazer uma boa análise, né? É importante a gente tentar encarar diferente esse bicho-papão, né? Porque é difícil falar desse tema e geralmente as pessoas têm, de fato, um impacto, né? E a gente só tem que tomar um cuidado, assim, para esse impacto não ser também muito adoecedor, né? Mas, de fato, olhar para isso e ficar olhando por muito tempo incomoda muito, né? A gente faz esse esforço cotidianamente e, de fato, a gente tem que sair desse tipo de reflexão, fazer o ritmo, né, Michael? A gente olha para esse bicho de perto, encara ele, analisa, né? Depois a gente respira, sai um pouco e volta, né? Para a gente ir olhando para esse processo. Fala aí, Miguel. Miguel é meu pai, gente. Eu não posso deixar de falar isso. Coisa boa. Olha, bom, eu não me canso de dizer que o Gustavo é meu filho. Acredito eu tenho um no senhor. monte de filho, um monte de neto, graças a Deus, em vários lugares, e sou muito feliz por isso. Agora, o comentário é o seguinte: não podemos nos deixar tomar pelo medo, porque estou aqui, Isabel, no Rio Grande do Sul, também na Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula, lugares onde, como todos os outros, tem alguns que eu prefiro estar longe, mas a grande maioria é gente boa. Aí, parece que todo mundo está caindo de doente pelo fato de que muitos, inclusive, muitos no sentido de que se um morre por isso já é muito, imagina vários, estão se suicidando. É um mundo doente? Mas tem gente sã. Tem gente trabalhando. Tem gente que passa pelas calçadas e sorri e nos diz bom dia. E nós devemos valorizar isso. E tudo o que vocês falaram me lembra do fato de que precisamos falar mais de ética. Porque isso foi jogado na lata do lixo por muita gente que está com grande visibilidade. Mas é preciso, inclusive, ensinar nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, que sem ética o mundo não se sustenta. É só. Obrigado e acho que está sendo maravilhoso, estou aprendendo muito. Nossa, Miguel, muito obrigado. Isabel, muito obrigado. Rosa Maria, muito legal. Nos nossos próximos encontros, a gente vai aprofundar um pouquinho
nas grandes alegrias também que essa época tem, né? Porque essa época, ela assusta e ela foi, digamos, projetada para assustar, né? Ela foi pensada para assustar. E ela assusta, e ela é grave, não é que ela não seja, não, ela é muito grave, né? Mas esses dias eu tenho falado para meus pacientes coisas muito simples, assim, eu falo assim, olha, gente, algumas coisas funcionam, viu? Dormir funciona. Dormir bem funciona, viu? Funciona. Você fica melhor se você dorme bem. As coisas funcionam, né? Então tem coisa que funciona. Pois é, gente, olha. Pode Meditação falar, Isa. funciona, né? Também eu quis fazer uma parte, porque eu sou uma pessoa que não, eu tento meditar mais, né? Assim, sei que a meditação ajuda muito, mas a meditação também deixa a gente assim um pouco mais de aguentar isso, toda essa questão aí. Uhum. Desculpa interromper, desculpa aí. Imagina, Zé. Imagina. A Gladys lá no YouTube colocou resta confiar de que, de alguma forma, é o que precisamos confrontar nessa época para evoluir como humanidade. A Beatriz comentou tudo de bom, obrigada, resistir aos apelos e necessidades desnecessárias do mundo moderno. E a Régia colocou a sensação em que as pessoas estão com dificuldade de vínculos afetivos, mas nas suas próprias famílias. Ficam soltos nos vínculos institucionais, pertencem aos ambulatórios, CAPS, TEA, enfim. Tem razão, né? Essa é uma A gente tem provocação boa. uma provocação muito interessante. Eu queria colocar duas coisas em função disso que está surgindo, né? Uma é ainda relativo à apresentação, à fala do Michael, em relação à nossa, vamos dizer, ao transtorno mais frequente no Brasil, que é a ansiedade, né? Ansiedade é uma coisa muito interessante, porque é necessária a ansiedade, né? Para qualquer ser vivo do reino animal, a ansiedade ela é necessária como certa força premonitória do perigo, né? Ou força de antecipação da ação. Sem isso, a gente não consegue se mover, né? A ansiedade ela é absolutamente necessária na natureza, né? Só que ela ultrapassa. Por que ela ultrapassa as nossas condições de suporte, né? Ela fica desancorada de nós mesmos, né? E a gente perde o controle desse. E aí a gente tem o sintoma físico da ansiedade, tem o pânico e os processos de ansiedade patológicos, né? É porque esse contexto, uma das formas da gente ver isso é que no contexto que a gente vive, nós temos pouca possibilidade, como a gente já disse, de agir no mundo em liberdade. Ou seja, a ação no mundo, ela é algo que deve orientar, ou ser orientada pelo nosso pensar, pela nossa cognição, as nossas experiências, né? E mediada pelo nosso sentir. Ou seja, os perceptos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vêm no nosso encontro com o mundo, né? Então, a gente se afeta, a nossa experiência nos diz as direções, os caminhos, né? E a ação, então, se põe no mundo. Na situação que a gente descreveu, a ação é impedida, né? Ou ela é estereotipada, existe uma ação esperada. É uma ação estereotipada, ou seja, sem liberdade, né? E esse processo, cronicamente, um aprisionamento da ação, do agir, pelo medo e pela expectativa, né? Pela impotência, por uma falta de perspectiva, uma impossibilidade material da ação no mundo, desloca o futuro real que a gente produziria pelo agir para um futuro abstrato. Um futuro em perspectiva, um futuro mental, um futuro de fantasia, um futuro de idealização, percebe? E isso causa uma angústia, que é aquela angústia do querer não sei o quê,
eu tenho um querer de não sei o quê. Eu estou sempre num querer de não sei o quê, isso é angústia, percebe? E aí isso vaza, isso nos tira do foco da realidade, nos coloca num transtorno. Então, a nossa mente começa a ficar cheia de ruído, porque não existe a guia da ação, a direção da ação, a direção, como diriam os antigos, né? A pessoa fica sem direção, e sem direção, o pensamento voa, a mente fica poluída, e o excesso de informação, o excesso de dados, o excesso de exposição, né, de perceptos, e o medo nos coloca nesse ruído mental o tempo todo. Então, a gente acha que está pensando, né? Mas, na verdade, os pensamentos estão tomando a cabeça da gente. Isso é o ruído mental. Então, isso gera todo esse sintoma, percebe? E a outra coisa que eu queria dizer, isso é uma maneira da gente tentar descrever o fenômeno, certo? Porque não tem uma teoria clara sobre o que é a fisiopatologia da ansiedade, tá? Existe isso. Existe um monte de teoria. Teoria de neurotransmissor, teoria psicanalítica, teorias e teorias e teorias. Estamos tentando entender esse fenômeno. Enquanto estamos tentando, a gente precisa, pelo menos, eu, como alguém que estou na universidade, eu tenho que ter a dignidade, a ética, né, de dizer assim, olha, a gente não sabe completamente desse fenômeno. Então, nós vamos... Eu sempre falo para meus pacientes, né, para os usuários que vêm no nosso serviço, falo, olha, eu vou estudar seu caso, nós vamos tentar entender o que está acontecendo junto, para ver o que faz sentido fazer, né? Porque não existe uma ação pré-concebida no campo da saúde mental. Isso aí nos leva ao que a gente está vivenciando, nós vamos discutir no próximo encontro. Mas a questão, então, que eu queria também mencionar, para dar uma pista, assim, nos territórios, gente, em especial nas periferias, nos territórios de alta vulnerabilidade social, de vulnerabilização social e violência, que não é só nas periferias das grandes cidades, mas todo lugar onde os modos de vida ficam à margem desse processo de produção que a gente tentou descrever, com muita falha, inclusive, existem processos de vida acontecendo lá, né? Quantas famílias a gente vê sendo cuidadas e amparadas por avós, por mulheres, né? Que vão compondo comunidades, né? Quando a gente vai estudar isso, nós vamos ver que o que segura o tecido do laço social, ele se ampara na ancestralidade, nas relações de cuidado femininas. Certo? Então, existe algo ali que a gente precisa prestar atenção, né? E isso talvez seja uma potência de religação, de produção social numa outra via, numa via de uma economia mais distributiva, né? Menos individualizante. Então, não é que não há esperança, é que o diagnóstico precisa ser muito bem construído. A gente precisa ter base nas nossas análises para poder pensar soluções, né? Pensar caminhos, pensar pistas, formas de resistência, enfim. Esse é o esforço, né? Então, não é que a gente vai totalizar uma análise, um diagnóstico, que é uma via, e a gente está falando desta via justamente porque a gente tem, então, consegue, a partir dela, visualizar estratégias de resistência, de luta social, né? E de viragem nesse processo tão adoecedor que a gente está encarando, né? Então, é isso. Nos próximos encontros, nós vamos, então, aprofundar um pouco mais ainda, porque a intervenção da saúde também tem a ver com esses fenômenos, né? O que é entendido como doença e transtorno é fundamental para a gente pensar a abordagem, porque se a gente fica nessa chave, só há uma saída, que é medicalizar, né? Então, é uma questão bioquímica do cérebro. O que é isso? Se a gente não discute isso seriamente,
Então, a gente pensa uma reforma psiquiátrica, a gente pensa uma luta social de cuidado e em liberdade e de base comunitária, que passa pano para a biomedicina, passa pano para a psiquiatria, certo? E aqui ninguém vai passar pano, não. Então, temos que discutir isso profundamente, porque é aí que está a disputa hoje, né? É aí que está o jogo de força que vai definir essa noção de desempenho psíquico, né, que está sendo pautada hoje, e as pessoas, então, as crianças já nascem com um monte de diagnóstico, e aí parece que a gente não tem o que fazer sobre isso, porque se fizer alguma coisa ou pensar diferente, a gente é irresponsável, somos pais horríveis que não ligam para o desempenho futuro das suas crianças, né? Então, por aí. Então, é uma provocação que, para quem conhece a gente, sabe que a gente não vai falar de um assunto, não vai fazer um curso à toa, né? Que é óbvio que tem um debate central aí, e que a gente precisa compor forças e compreensões, então também a crítica é muito bem-vinda, né? O pensar diferente também é muito bem-vindo, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso aí. Ana Paula tá aí? Quer fazer uma fala, Ana? Cheguei. Oba! Na verdade, eu cheguei no link certo agora, porque Ana Paula sendo Ana Paula, né? Mas vamos lá. Não, eu queria contribuir com só uma coisa interessante que o Gustavo falou no começo, assim, eu sou uma colaboradora de uma empresa, sabe? E esse meio que a gente vive, né, é esquizofrênico, né? Esse meio corporativo, ele é esquizofrênico, mas os boletos precisam ser pagos. Então, tá aí. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, eu costumo falar para todo mundo que se eu saísse de manhã com o propósito de fazer pistão e eixo de comando para carro, eu nunca mais sairia, né? Eu entraria no esquema de ser esquizofrênica que nem o meio, né? Então, a gente tem que arrumar um propósito. Acho que é isso que, às vezes, a gente tem que tentar passar para os nossos pacientes, né? Qual é o seu propósito, né? Você precisa arrumar um propósito. Aquele trabalho precisa te trazer um propósito. E não é o retorno financeiro. Então, por exemplo, o retorno financeiro ele é necessário, né? Mas a gente precisa trazer para os nossos pacientes assim, olha, você precisa arrumar um propósito para aquilo que você está fazendo, e ele pode ser, por exemplo, eu vou para aquela empresa e eu sei que ela é esquizofrênica e que ela faz pistão. Então, o que eu vou... Eu preciso tirar daquilo ali, eu preciso sair e voltar saudável, eu preciso voltar com a cabeça boa. Preciso voltar para casa e ainda lembrar meu nome, né, Michel? Preciso lembrar meu nome. Então, é assim, eu saio com outro tipo de propósito. Eu saio com o propósito assim, eu vou lá, eu vou levar palavra boa, eu vou levar saúde para as pessoas, eu vou conversar sobre ter saúde, eu vou tentar transformar o meio ali dentro do possível no meio saudável, porque isso no final, se as pessoas que estiverem ao meu redor e eu estiver levando para os pacientes, para os colaboradores de lá, saúde, informação em saúde e tudo isso, eles também vão se sentir melhor, e aí eu acredito que o pistão vai ser melhor. No final das contas, eu estou contribuindo, eu estou sendo colaboradora, sabe, Gustavo? Mas da minha forma, né? E não da forma como eles imaginam, né? E uma vez, numa reunião que teve muito grande, eles falaram assim, ficaram o tempo todo falando de qualidade do pistão, e eu perguntei assim, eu afirmei, eu falei, não existe qualidade do produto se não tiver qualidade para aquelas pessoas que fazem o produto. Então, é isso que eu tento levar no meio que a gente vive de trabalho, porque não tem jeito, não tem como a gente fugir do meio do trabalho. Então, eu penso assim, sempre de falar para os pacientes, quando a gente está conversando, pensando em saúde mental e nos desafios, tudo muito rápido, muito dinâmico hoje, de que eles saiam com um propósito de casa. Então, eu acho que isso também é medicamento, sabe? Com certeza, Ana. Eu acho que é uma posição possível, né? A gente tentar
Alguns falam de hackear por dentro, né, o sistema. Enfim, é uma maneira de se colocar, eu acho que dentro daquilo que é possível, né, no contexto que a gente está. Eu também, dentro da universidade, tenho uma série de limitações, né, no que é possível dizer, no que é possível se colocar, enfim, a gente está sempre medindo até que ponto que a gente pode questionar e revolucionar as questões. A única ressalva que eu coloco é que no tipo de desigualdade que a gente tem no Brasil, né, esses dias eu estava revendo um relatório que saiu em 2023 sobre o histórico de desigualdade no Brasil de 1900 até 2023. Eu E vi é isso. impressionante, cara, como os principais indicadores de desigualdade não modificaram de 1900 a 2023. Pelo contrário, o peso dos 50% mais pobres na economia do país caiu, ou seja, houve maior concentração de renda, sobretudo na questão patrimonial, ou seja, as pessoas até podem ter relativamente alguma renda, mas elas não têm patrimônio. Quem tem patrimônio no Brasil são os ricos. E a gente chega a 120% de diferença de salário numa mesma empresa, entre os que ganham mais e os que ganham menos. 120% não, 120 vezes. 120 vezes, isso, desculpa, É, falei errado. é uma 120 loucura. vezes. Então, imagina que dentro da empresa que eu tô, eu ganho 120 vezes mais do que o que ganha pior na empresa. Esse daí não é nem escutado, percebe? Esse daí não tem nem opção de falar nada, porque já o salário já indica a desvalorização do ser, não é mais nem do colaborador, né? Alguém que ganha 120 vezes menos numa mesma empresa, isso é um sinal de desvalorização, né? Vamos dizer assim, da irrelevância dessa pessoa nesse contexto de empresa. Então, assim, salvo essas diferenças muito gritantes, em que a gente que tem curso superior, que tem uma formação, sobretudo os médicos, eu falo isso para os meus alunos, o principal problema seu é que você vai se formar médico, e a sua responsabilidade vai ser gigante, porque médico ainda tem muito poder. E se você usar mal esse poder, o problema vai ser seu, né? E é assim. Então a gente tenta, né? Mas, de fato, a grande maioria não tem a menor possibilidade nem de ser ouvido. E muitos de nós, sobretudo aqueles que têm modos de vida que a gente considera, que o senso comum considera desviante, né? Não é o modo de vida dentro do padrão, né? Mais ainda eles são invisibilizados, né? Então, num contexto como esse, talvez a gente precise pensar, então, como é que a gente vai pensar outras formas de associação, trabalho e produção, né? Porque, de fato, assim, todos nós que temos, eu estou transmitindo esse encontro num canal do YouTube, né? Tudo que, mesmo os que têm milhões de seguidores e ganham bastante dinheiro com isso, se ganham, né? Que muitos, inclusive, reclamam que não ganham. Quem ganha mesmo é o dono da plataforma, né? Então, a gente está sempre colaborando, mas na ideia de que a gente possa melhorar algo, mas quem ganha mesmo é o dono do capital, né? É o dono da empresa. E essa é a questão de fundo que nunca vai calar, se a gente continuar nesse processo, né? Então, para mim, a questão está nesse nível, assim. É claro que a gente não vai ter uma solução para isso no curso, mas o nosso objetivo é tentar ver se a gente consegue, pelo menos, sinalizar questões, né,
para as pessoas perceberem, poder avaliar, por exemplo, o cuidado que que é ofertado a elas no campo da saúde mental, né? E não façam a ligação direta entre, eu estou medicado, então eu estou cuidado, né? Eu passei no psiquiatra, então eu estou cuidado, né? Porque há muitas outras dimensões do ser humano, e nós vamos falar disso bastante, assim, durante esses encontros, né? O que é a abordagem em saúde mental, e será que a gente consegue reduzir isso ao foco da saúde, que seja, né? Que já é um foco gigante, né? É um contexto muito amplo. Bom, acho que é isso. Mais algum comentário? Quer fechar aí, Michel? Não, acho que para um primeiro dia foi bem legal a gente abrir essas questões, mostrar a amplitude dessas questões, porque é isso que a gente queria trazer, digamos, um entendimento mesmo amplo de como é que a gente tem que tratar e olhar para a saúde mental, para, a partir disso, começar a aprofundar nos temas e buscar soluções juntos, né? Muito bem, gente. Então, agradeço muito a participação de todas e todos. É muito bom estar com vocês. A gente vai se encontrar, então, semana que vem para continuar essa conversa. Fiquem atentos aí aos e-mails, aos links, às divulgações. Quem puder nos ajudar a divulgar e contribuir para a Pharmavegma, vai ser muito bom. Aos pouquinhos vocês vão conhecendo mais o projeto, tá bom? Esse encontro de hoje vai ficar disponível no YouTube. A partir de amanhã vai estar nos dois canais, no canal do ambulatório e no meu. Depois a gente vai disponibilizar os links também, e a gravação vai ficar disponível para quem contribuiu com a Pharmavegma e se inscreveu no curso, tá bom? E semana que vem, então, na terça-feira, dia 10, não é isso? Dia 10, às 19 horas, a gente, então, retoma o nosso bate-papo, beleza? Tudo de bom para vocês, muito obrigado, boa noite a todos e todos. Boa noite, gente, tudo bem? Até mais. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até terça.